Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. Lembrando que o De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade Inteligente é for Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Confere o que nós preparamos para o De Bem com a Vida desta semana. Você já ouviu falar sobre o teste ABCD para a detecção do câncer de pele? Confere em entrevista com o médico dermatologista Dr. José Carlos Ricardi. Vamos saber mais sobre o novo conceito residência assistida que está encantando a geração 60+? Superendividamento e as mudanças propostas pela nova legislação com o advogado Helder Nascimento. A importância da humanização e do acolhimento de pacientes com a consultora Glaciene Moura Souza. O câncer de pele é um dos mais comuns no mundo. Para conversar a respeito, nós estivemos na Clínica Ricardi conversando com o médico e dermatologista José Carlos Ricardi, que é titulado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Confere a reportagem. Se você perceber um sinal que coça, sangra ou que muda, procure um dermatologista. Sinal com essas características, sinal novo, sinal que coça, que sangra e que tem essas características, são sinais que têm que ser imediatamente procurados por um dermatologista reconhecido e não ser dizente dermatologista. Outras especialidades, até, entre aspas, sabem um pouco mais, um pouco menos, mas por definição. Por exemplo, um oftalmologista não é um médico, ele até pode saber. Tem cirurgiões, por exemplo, que treinam anos, por exemplo, para operar fígado, depois vão mal, não conseguem e tal, se dizem melanomologista. Isso não existe. Existe a gente treinada, gente estudiosa e dermatologista que tem toda uma familiaridade com a pele, que realmente tem comportamentos, características, sinais, sintomas muito diferentes do restante do organismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o teste ABCD relacionado ao câncer de pele. Os que estão na parte de cima são consideradas lesões, sinais ou coisa que valha, benignos, e os que estão embaixo são malignos. Quais são as características? É a regra do ABCD. A é a simetria da lesão, enquanto uma lesão benigna normalmente é redonda, né, regular, o melanoma ele se apresenta com irregularidade, como se vê na foto aqui. O segundo é borda. A borda da lesão benigna ela é absolutamente uniforme. A borda do possível melanoma é uma mancha normalmente escura e entrecortada, embora possa ser também não escura, pode ser um melanoma amelanótico que não aparece avermelhado, dá em qualquer segmento. Terceiro é a cor. Uma lesão benigna, normalmente, uma mancha benigna, normalmente ela tem uma cor uniforme. O melanoma tem várias cores, que vai do marrom ao preto retinto, né? E o quarto é o diâmetro, que normalmente é até 6 milímetros, muito frequentemente é lesão benigna, mais que 6 milímetros de diâmetro se considera suspeitos de malignidade do melanoma, né? Melanoma, então, digamos que é o tumor mais frequente, aliás, o mais raro e o mais letal, o mais perigoso, dependendo do estágio em que ele for descoberto. A pele é, inegavelmente, o espelho da alma. E muito frequentemente tem uma máxima que eu vou repetir, que sempre se repete: a pele é inegavelmente o espelho da alma. Não existe uma pessoa que não esteja com uma saúde
em condições razoáveis com uma pele normal. Ela tem alguma, em algum momento, seja na unha, seja no cabelo, seja na cor da pele, seja no sintoma, coceira, descamação, vermelhão, a pele é o espelho da alma, quer dizer, a alteração de pele, muito frequentemente, pode ser de externa, mas muito frequentemente denuncia, às vezes, tumores, né? Vou dar um exemplo assim, por exemplo, de repente começa de uma hora para outra a engrossar a mão, a pele da mão começa a ficar grossa, como se fosse um médico começa a ficar com uma pele de pedreiro assim na mão. Muito frequentemente ele pode estar desenvolvendo um câncer de estômago em alguém que não trabalha com produto, com atividade que engrossa a mão, né? A pele é o espelho da alma, a pele é um marcador, muito frequentemente é um marcador de doenças internas, né? Marcador cutâneo de doenças internas, né? Tem várias manifestações e cabe ao dermatologista, volto a dizer, não a mim, ao dermatologista enquanto titulado, especialista, testado, retestado, olhado, né, avaliado, ele tem muito mais condições, né? Então, a gente tem um capítulo da dermatologia, dos livros clássicos de dermatologia, assim, marcadores cutâneos de doenças sistêmicas. Quer dizer, uma doença do corpo, um tumor, uma alteração importante, uma leucemia, por exemplo, se apresenta através da pele. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Residência assistida. Você já ouviu falar neste novo conceito que está tomando conta do mercado? Pois, para aprofundar o tema, nós estamos no De Bem com a Vida com o administrador do Residencial Plaza Catedral, o senhor Gerson Melvin Russowski. Como vai, Gerson? Tudo bom? Como é que está? Bom dia. O que é? Explica para nós, por favor, residência assistida. Residência assistida é um novo conceito, uma modernização do conceito antigo de asilo, o lugar onde os idosos iam para morar, mas simplesmente para os cuidados básicos. Hoje, com a residência assistida, há uma preocupação não só com a vida do idoso, mas sim com a qualidade de vida do idoso. Essa é a grande diferença. Se oferece muito mais, uma preocupação muito maior com a qualidade de vida dele, com o que ele faz com o seu tempo. Gerson, que benefícios essa hospedagem promove para o cidadão sênior, mas que está ativo e tem a sua autonomia? Bom, a grande diferença, o grande benefício é que hoje, nesses residenciais, que a gente chama de ILPI, Instituições de Longa Permanência de Idosos, é que eles têm uma vida social, eles têm todas as coisas que eles tinham antigamente, mas com toda a assistência também. Eles têm psicólogos, eles têm toda uma infraestrutura para eles terem qualidade de vida, mas mantendo a sua autonomia. Eles podem fazer as coisas que faziam e com apoio. Essa é a grande diferença. O próprio conceito de geriatria mudou.
inclusive atenuando aquelas dores que os familiares tinham de colocar os seus pais ou as pessoas mais idosas em hospedagens. Isso confere? Isso mudou bastante, porque hoje, com isso que eu estava citando antes, da qualidade de vida que hoje é oferecida nos residenciais, os familiares chegam a ter um arrependimento de já não terem tomado essa atitude mais cedo, porque os idosos que hoje, às vezes, permanecem em casa, ficam sozinhos, passam o dia simplesmente vendo televisão, na grande maioria, hoje na geriatria eles têm atividades para fazer. Eles têm jogos de bingo, eles têm música ao vivo, com baile, tem jogos de carta, eles têm interações sociais, porque eles estão entre outras pessoas com as mesmas dificuldades que eles têm toda uma identificação para isso. Então, eles vivem muito mais. E quando o familiar começa a ver a evolução que eles têm dentro desses locais, eles ficam encantados. Então, se arrepende de já não ter tomado essa atitude mais cedo. Gerson, com essa larga experiência que tu tens em acolhimento e cuidado de pessoas idosas ou pessoas que necessitem de cuidados especiais, tu, por favor, nos destaca 3 cuidados que as famílias deveriam ter para selecionar um bom lugar para deixar os seus familiares. O primeiro que eu acho que é fundamental é escolher uma casa que tenha o alvará da vigilância sanitária, porque para conseguir esse alvará tem que cumprir uma série de coisas que são muito importantes para o acolhimento do idoso. A segunda coisa que a gente tem que deixar bem claro, são também a qualidade e a quantidade de profissionais multidisciplinares para oferecer os serviços, tais como médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicóloga. Tudo isso é muito importante e também em quantidade de horas oferecidas dentro da geriatria, dentro da semana, para essas pessoas. Isso é fundamental. A terceira é as instalações também. As instalações têm que ter um lugar que eles possam pegar sol, que eles possam caminhar, que não seja um lugar muito pequeno, que eles tenham que ficar simplesmente sentado vendo televisão, porque não tem espaço físico para dar um atendimento, para ter um acolhimento de qualidade. Muito bem, o De Bem com a Vida agradece a sua presença no programa e que o senhor e o seu residencial fiquem cada vez mais de bem com a vida também. Obrigado e um bom dia a todos. Imunidade inteligente é for life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090. É bem provável que você conheça alguém que esteja com problemas de endividamento ou também de super endividamento. Para falar sobre o tema, nós recebemos com muito prazer o advogado Helder Nascimento, vice-presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Como vai, doutor Helder? Estou bem, muito bem. De bem com a vida. Ótimo! Doutor Helder, para começar essa nossa conversa, o que vem a ser o superendividamento? Bom, superendividamento é um conceito no qual a pessoa natural, portanto não se aplica à pessoa jurídica, encontra-se em condições de solver, de pagar as suas dívidas atuais e as vincendas sem comprometimento do seu mínimo existencial. O mínimo existencial é aquela reserva necessária para custear saúde, alimentação, moradia, enfim, as condições básicas, as premissas para uma vida social equilibrada e satisfatória. Então, neste caso, a lei veio socorrer as pessoas que se encontram nesta situação. E nós temos novidades, doutor Helder, na legislação que trata sobre esse assunto? Sim, de fato, a lei que trata sobre isso é a Lei 14.181, de 1º de julho deste ano. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor para integrar princípios de proteção, especialmente nessa questão do mínimo existencial,
e também alterou o código, o Estatuto do Idoso, porque o idoso normalmente também é uma vítima dessas situações pela condição de hipossuficiência, ou às vezes o acesso ilícito de pessoas ao seu cartão ou aos seus dados pessoais, sobre o assunto sobre o qual nós já falamos aqui, dados pessoais. Então, é importante considerar essa esfera ampliada de proteção que a lei trouxe no ordenamento jurídico. Doutor Helder, se um familiar ou mesmo o próprio cidadão sênior se der conta que ele está nessa situação de superendividamento, o que ele pode fazer? Bom, primeiro aspecto é que no Brasil existe uma deficiência significativamente na educação financeira das pessoas. Isso agora será ensinado nas escolas para que nós formemos adultos conscientes. Entretanto, a geração sênior ela é vítima de uma sociedade consumista que leva a que propagandas, estímulos, não clareza com relação ao crédito, faça com que as pessoas se endividem além da sua capacidade financeira. Então, quando alguém se encontrar nessa situação, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para, com base nos princípios novos do CDC, com a defesa do consumidor e do Estatuto, buscar um reequilíbrio das condições de adimplência dessa dívida. Não é deixar de pagar, porque o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor de boa-fé. Então, aquela pessoa que se encontra numa situação de vulnerabilidade deve se socorrer desses órgãos de proteção e, na eventualidade de não conseguir algum êxito, deve pedir uma tutela ao juiz de direito. E essa tutela que o senhor se refere, ela é eficaz, ela é ágil ou demanda meses e aí a situação fica insustentável? As situações dependem sempre do caso concreto. Entretanto, uma exposição clara do direito, do risco iminente e do perigo de dano pode, eventualmente, embasar um pedido de uma tutela ou de uma, que nós chamamos de in limine, né, em liminar, para que o consumidor não sofra danos com inscrição nos cadastros de restrição de crédito enquanto a discussão se opera. Então, isso dá uma condição maior. Agora, isso vai depender sempre do caso concreto e da exposição dos fatos adequadamente ao juiz. Então, não se pode dizer assim especificamente. Agora, os processos eles tramitam dentro de um prazo que se busca ser célere. O idoso, de maneira especial, tem direito a um processo célere, prioritário. E que conselhos, doutor Helder, o senhor daria para que as famílias não entrassem, né, num processo de superendividamento? Porque tem uma situação que eu vou pedir o seu auxílio, a sua orientação, que instituições financeiras estão oferecendo, estão derramando, né, entre aspas, o dinheiro através do empréstimo consignado. Então, por um lado, alguém está batendo a sua porta oferecendo dinheiro. E, por outro lado, do outro lado da porta, tem pessoas necessitando desse dinheiro. Qual a orientação jurídica para o senhor, que o senhor nos passa em relação aos empréstimos consignados? Bom, é muito importante entender que o crédito fomenta a economia, por isso ele interessa ao direito. Sem o crédito, existe uma morte social do consumidor. Então, é muito importante que haja uma clareza com relação às taxas, a taxa mensal e a taxa efetiva anual da operação, para se mostrar se ela é extorsiva ou não. Normalmente, ela é aviltante. Então, para que se busque também outras formas de acesso ao crédito quando necessário. Segundo, é preciso ter clareza nos documentos, ter cuidado com as ofertas de crédito que envolvem ofertas de prêmio, sorteios, etc., concorrer a algum benefício, porque isso geralmente endivida significativamente e serve como atrativo, até para aquela pessoa de poucas luzes, de menos estudos, etc. Isso não significa que pessoas mais qualificadas do ponto de vista intelectual e formativo, formação, não tenham também situações de ser vítimas. Então, o que é importante? Uma reeducação financeira, que ela pode ser feita a qualquer tempo, e observar se aquilo compromete o mínimo existencial, para que a pessoa não caia numa situação em que ela não possa mais sair. Então, talvez seja até satisfatório renegociar com os atuais credores do que buscar crédito novo para adimplir a obrigação atual.
Isso vai depender sempre do caso concreto, mas sem uma reeducação financeira não se vai longe, porque não se pode comprometer, conforme já dito, o mínimo existencial de cada pessoa. Muito obrigado, Dr. Helder. É sempre um prazer recebê-lo no De Bem com a Vida. Obrigado. A Clínica Estímulos é considerado referência nacional quando se trata de cognição. Para conhecer um pouco mais esse trabalho de excelência, nós estamos recebendo a Glauciene Moura de Souza. Como vai, Glauciene? Muito bem, obrigada. Obrigada por estar aqui participando desse programa tão maravilhoso. Glauciene, compartilha conosco a importância de uma clínica, de uma empresa contar com a figura de um organizador. Então, o meu papel na Clínica Estímulos, né, a princípio, quando me foi feito o convite, era para, como eu sou uma profissional de organização residencial, de documentos, organização mesmo na sua essência, né? Quando eu fui contratada pela clínica, seria para essa organização, deixar a clínica mais funcional nos seus documentos, nas suas no processo mesmo ali do trabalho no dia a dia administrativo. Mas aí me veio uma demanda de essa visão mais de participar mesmo dos atendimentos como uma assessoria de quem está de fora, vendo o quão o cliente é importante e o quão ele precisa mais de uma visão acolhedora, né? Então, hoje eu participo nisso, de uma assessoria, vendo exatamente o que o cliente fora do atendimento. Não temos os profissionais, os multiprofissionais que participam, que tratam do cérebro do paciente, e eu estou com uma assessoria fora, vendo o que o paciente precisa na sua essência, né? Fora esse tratamento, que seria essa parte acolhedora mesmo, ainda mais nesse tempo de pandemia, como que a gente precisa desse carinho. Tu entende, Glauciene, que as pessoas, os pacientes, já estão buscando por um acolhimento, por um atendimento humanizado, ou isso ainda passa longe do consumidor brasileiro? Não, cada vez mais, ainda mais agora nessa pandemia, como ficamos muito isolados mesmo, né? Sem essa. Só ali com os familiares, a gente sabe que a presença familiar é muito importante, mas os amigos também, você estar fora, você conversar com pessoas que não são do seu convívio diário, isso é muito importante. E a clínica já tinha isso, essa questão do acolhimento muito forte, isso já nos era um papel forte, né? Do chegar, do abraçar, do acolher. A secretária, ela já era nesse sentido de receber a pessoa bem, né? A gente sabe que quando o cliente está na nossa clínica, ele tem que chegar bem, não é só dentro da sala do atendimento. Então, a partir do momento que ele chega na porta, você já está fazendo um tratamento, né? Então, isso já nos era muito forte e acentuou ainda mais agora nesse processo da pandemia, que os clientes estão voltando aos poucos, né? Alguns já presencialmente, o quão é importante isso, como que ele é importante para a gente e como nós somos importantes para ele. Então, esse carinho também do receber, do como você está, como foi o seu dia, isso é muito importante. Então, isso é muito bem feito na Clínica Estímulos. Glauciene, qual é a demanda mais recorrente dos pacientes que buscam a Clínica Estímulos? Nós trabalhamos com reabilitação e estimulação cognitiva, né? Então, alguns pacientes alguns que não têm problema, procuram porque não querem ter, né? Querem fazer a estimulação como qualidade de vida, como ter uma qualidade de vida mais ampla, né, na sua envelhecer com qualidade de vida, e alguns que já estão percebendo algum retardo, algum problema cognitivo,
nos procura para que isso seja retardado, porque como a Ana Beatriz já falou em algumas entrevistas aqui, a gente não consegue zerar, mas a gente consegue retardar esse envelhecimento. Muito, muito legal. Muito boa a tua colocação, Glauciene Moura de Souza. Nós agradecemos muito a tua participação no De Bem com a Vida. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa e é sempre bom estar de bem com a vida. Excelente. Tchau. Nem bem terminou e nós já estamos com saudades de você. Lembrando que o De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade Inteligente a For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Você sabe que pode assistir o nosso programa através do YouTube. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. E também comente e sugira pautas através do Facebook e Instagram. No Facebook, De Bem com a Vida Talk Show. No Instagram, De Bem com a Vida.rs. E se quiser enviar pauta ou conversar conosco, pelo WhatsApp 519 91 15 20 90. E o que importa mesmo é estar cada vez mais de bem com a vida.